Lucas, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. A continuação, Jesus censura os fariseus e os escribas. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes a ouvidos no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Amém? Então nós vemos aqui a continuação que Jesus estava censurando os fariseus e os escribas, por causa da hipocrisia deles, porque eles aparentavam ser pessoas corretas, mas as atitudes, as ações deles eram totalmente erradas, eles não viviam de acordo com o que eles falavam. Então aqui Jesus, nós vemos que tinha muitas pessoas aqui, então nós vemos que Jesus se vira para os seus discípulos e ele fala para ele: acautelai-vos do fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus? É o pecado, porque o pecado ele é como o fermento. O fermento, quando a gente coloca na massa, a massa sem fermentação, ela não se desenvolve, ela não cresce, ela fica estacionada do mesmo tamanho. Quando a gente coloca o fermento na massa, a massa começa a crescer, se desenvolver. E assim é o pecado. O pecado ele pode começar pequeno, mas se a gente não cortar ele, não se arrepender, ele vai aumentando, aumentando e vai crescendo como uma massa fermentada. E vai, até a gente ir se distanciando cada vez mais de Deus, até a gente ficar igual os fariseus, na hipocrisia, se fingindo ser pessoas corretas, mas vivem na hipocrisia. Então por isso que Jesus fala para os seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus. O fermento é o fermento do pecado, porque eles viviam no pecado e fingindo ser homens de Deus, fingindo ser homens corretos. Porque assim como o fermento ele leveda, ele cresce a massa, assim ele cresce nas pessoas, porque o pecado geralmente ele começa pequeno. Pecado não é só roubar, matar. Pecado não são só grandes pecados. Um pecado, por menor que seja, ele já começa a fermentar na nossa vida. Se a gente acontece algo na nossa vida, a gente não se arrepende, não confessa a Deus, não pede perdão a Deus, a tendência ele é só aumentando. E quanto mais o pecado aumenta, mais na hipocrisia a gente vai viver. A gente passa a ser como os fariseus. A gente pensa que é pessoa segundo a vontade de Deus, que vive de acordo com a vontade de Deus, mas o nosso coração já está corrompido, está cheio de sujeira, que é o pecado. É como um fermento que vai crescendo. É como se a gente tiver com uma porta fechada. Uma vez que a gente peca, a gente abriu uma brechinha na porta, uma frestinha na porta. Se a gente não fechar aquela porta, ela vai se abrindo cada vez mais quando vê a porta totalmente aberta. E quando a gente está pecando, a gente está com uma porta aberta para as coisas do mal. A gente está dando legalidade para as coisas do mal. A gente não consegue controlar. E Deus, ele não pode fazer nada, porque eu tenho a permissão, eu tenho o livre-arbítrio de escolher estar debaixo da autoridade de Deus, ou escolher viver pecando, errante, sem se arrepender das minhas falhas. E quando a porta está aberta do mal para a minha vida, Deus ele não pode fazer nada, porque foi eu que abri a porta. Deus, muitas vezes as pessoas culpam Deus pelas coisas erradas que acontecem, mas quando acontece algo de errado na minha vida, porque foi eu que dei espaço, foi eu que abri a porta para aquilo de errado acontecer na minha vida. Porque na minha vida, a porta só tem uma fechadura por dentro, ela não tem como ser aberta por fora. A minha vida é como se fosse uma casa com fechadura só pelo lado de dentro. Não tem como abrir por fora, porque Jesus ele diz que está à porta e bato. Se eu abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Então Jesus ele não abre a porta. E da mesma forma o mal também não abre a porta. Eu que tenho que abrir a porta para permitir para Jesus entrar, e eu que tenho que abrir a porta para permitir para o mal entrar. Então por isso que a gente tem que ter a prática de se arrepender, de pedir perdão a Deus todos os dias. Por isso que Jesus fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 e pedir perdoar as pessoas quando nos ofendem
e pedir da mesma forma, pedir perdão a Deus se a gente falhou, se a gente pecou. Da mesma forma, 70 vezes 7 que é muito, a gente tem que perdoar sempre. E da mesma forma, a gente tem que pedir perdão sempre, porque Deus, ele nos perdoa de acordo com que a gente perdoa quem nos ofendeu. Então, a gente tem que ter essa clareza na nossa mente, na nossa cabeça, que o pecado, ele não invade a nossa vida. A gente que abre a porta para o mal começar a acontecer. E uma vez que a gente pecou algo simples, se a gente não corrigir aquilo, ele vai só aumentando como o fermento, até a gente chegar aqui como os fariseus, viver na hipocrisia. Porque aqui eles já não se arrependiam mais das falhas, eles viviam na hipocrisia. Jesus falou que eles eram sujos, como sepulcros por dentro, sujos por dentro, porque eles não tinham esse ato de se arrepender, confessar os seus pecados a Deus, se arrepender e se limpar. E quando a gente se arrepende e pede perdão a Deus, é como se a gente estivesse limpando por dentro. E se eu falhar e eu sei que eu falhei, eu tenho que me arrepender e pedir perdão a Deus. Então, eu estou quebrando aquele erro que aconteceu e eu estou fechando a porta. Mas se eu não me arrependo, não peço perdão a Deus, aquela porta fica aberta. E quanto mais eu vou falhando sem me arrepender, a porta vai abrindo cada vez mais. Então é eu que dou a legalidade para o mal entrar na minha vida. Não é Deus que permite, que dá a legalidade. Deus, ele permite porque Deus, ele é justo até com a parte do mal. Porque do mesmo jeito que ele não invade, que Deus, ele não invade a nossa vida sem a nossa permissão, o mal também não pode entrar na nossa vida sem a nossa permissão. Mas quando acontece algo de mal é porque nós abrimos a porta. Todo pecado, ele tem consequência. Então, se eu peco, eu tenho consequência. Mesmo que eu me arrependa, eu tenho consequência. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo. Se eu plantar um pé de feijão, eu vou colher feijão. Se eu plantar um pé de espinhos, eu vou colher espinhos. Então, o pecado, ele é assim. Se eu pecar, o pecado, ele tem consequência. Deus, ele perdoa o pecado, mas a consequência não tem como. Se eu pequei, eu vou ter a consequência do pecado. A gente vê muito claro isso aí na história de Davi. Davi, ele pecou, ele se arrependeu e Deus perdoou ele, porque ele é o homem segundo o coração de Deus. Mas a consequência do pecado dele aconteceu. Então, a gente tem que saber que tudo que a gente planta, a gente vai colher. E aqui nós vemos, então, Jesus orientando os seus discípulos, falando para eles: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que eles têm que estar esperto, né, do fermento dos fariseus, que era a hipocrisia, porque eles viviam na hipocrisia. Continuando o texto, nós vemos que Jesus diz que não há nada, no versículo 2, não há nada que esteja encoberto que não seja descoberto, e não há nada que esteja em oculto que não seja sabido. Então, não adianta tentar enganar a Deus, não adianta tentar fazer de conta que a gente está vivendo corretamente, porque tudo que é feito em oculto, ele vai vir à luz. Tudo que é feito encoberto, ele vai vir à luz. E Deus, ele sabe de todas as coisas. A gente se engana a si mesmo, mas a Deus não se engana. Então, tudo que a gente faz encoberto vai vir à luz. É como a mentira, né? As pessoas que usam de mentiras. A mentira, sempre uma pessoa ou outra acaba descobrindo a mentira. Já tem o ditado que diz que mentira tem a perna curta, porque mais cedo ou mais tarde acaba descobrindo. E assim as coisas, quando a gente tenta enganar, fazer as coisas escondidas, mais cedo ou mais tarde ela vai vir à luz. Continuando, nós vemos que Jesus diz: porquanto tudo que em trevas disser, a luz será ouvido, e tudo o que falar no ouvido no gabinete, sobre os telhados, será apregoado. Então, o que nós aprendemos com esse texto? Com Deus, a gente tem que ser reto com Deus, porque Deus, ele não negocia princípios. Deus, ele tem princípio e ele não negocia, então a gente tem que ser reto com Deus. Se eu não estou conseguindo vencer certas coisas, eu tenho que pedir a Deus, direção de Deus, pedir a Deus para que ele me fortaleça. Mas não adianta eu fingir que está tudo bem se eu não estou conseguindo. A gente tem que ser verdadeiro com Deus, porque ele conhece o mais íntimo do nosso coração. E ele não negocia princípios. Então eu tenho que buscar em Deus, me arrepender das minhas falhas, confessar o meu pecado a Deus e pedir para que ele me fortaleça a buscar mais. Se eu não estou conseguindo vencer, é sinal que está faltando busca. Eu tenho que buscar mais nele, orar mais, conversar mais
para que Ele me encha do Espírito Santo, para que eu venha vencer as minhas fraquezas. Porque todos nós temos uma área que a gente tende a falhar mais. E o mal, ele sabe onde é a nossa fraqueza. Ele vai nos tentar na onde é a nossa fraqueza. Por isso que Jesus fala que a gente tem que vigiar sempre. Vigiar, a gente está orando, falando com Deus. Daí o Espírito Santo ele vai nos alertar. Se a gente estiver se aproximando do precipício, se aproximando do perigo, o Espírito Santo ele vai nos alertar. Então a oração ele é o quê? A oração é para ela abrir o nosso olho para a gente ver o perigo à frente. Então o Espírito Santo ele sempre vai nos alertar, dar aquele toquinho para a gente saber que vai acontecer algo de errado, para a gente estar alerta, estar vigilante. Então por isso que a gente precisa sempre orar e falar mais com Deus. E se está difícil, se a gente está sentindo que está difícil, então é sinal que a gente precisa orar mais, precisa vigiar mais, precisa buscar mais em Deus para que Ele nos fortaleça e a gente consiga vencer. Mas o que a gente não pode fazer é viver como os fariseus, na hipocrisia, que o fermento, assim como o fermento ele leveda, ele cresce, a massa, o fermento do pecado na nossa vida, ele vai crescendo que chega uma hora que não tem mais controle. A gente fica tão longe de Deus que a gente nem sabe mais discernir o que é certo e errado, o que é pecado e o que não é pecado. Então por isso que a gente tem que ter prática de leitura da palavra de Deus todos os dias e prática de falar com Deus e conversar com nosso Pai, ter intimidade com Deus, ter relacionamento com Deus. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais fácil vai ser vencermos as tentações. Então, por isso que a gente precisa saber. E quando a gente estuda, a gente conhece as Escrituras, a gente vê o que Jesus ensina, fica mais fácil a gente discernir o certo do errado. Se puder, neste momento, feche seus olhos. Senhor Jesus, abençoa o coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, toca no mais íntimo do coração, Pai. Venha revelar tudo aquilo que está fazendo que não é certo, que não é segundo a Tua vontade, Senhor. Pai, que todos possam viver segundo a Tua verdade, Senhor, e toda a hipocrisia caia por terra. Que toda armadilha de Satanás caia por terra e vidas sejam libertas, que vidas sejam curadas, que vidas sejam restauradas para a honra e glória do Teu santo nome, Pai amado. Liberta, Senhor, cura, restaura e que Tua graça alcance cada vida, aqueles que mais necessitam do Senhor, que a Tua palavra, que a Tua graça alcance essas vidas, que sejam transformadas e que o Teu amor restaure, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.